Bom dia! Sexta-feira! Vamos lá a isto. A agenda de hoje é brutalmente extensa e também brutalmente complexa. Complexa de... não é fácil de destrinçar de certos aspectos, mas como você já vai ver. Bom, a cor do dinheiro, do dia 10 de setembro do ano da graça de 2021. Ainda me lembro, há 20 anos, estava dentro de um avião privado, não foi hoje, foi dia 11, e tivemos de aterrar, depois estava eu e mais jornalistas, tivemos de aterrar de emergência em Geneve, vinhamos de Frankfurt para Lisboa e tivemos de aterrar de repente e de urgência em Geneve, ninguém sabia porquê, e depois percebemos porquê, quando os pilotos nos contaram o que estava a passar nos Estados Unidos e sobretudo as restrições e o receio de que alguma coisa pudesse acontecer noutros espaços aéreos. Foi o dia 11 de setembro de 2001 e ao contrário do que muitos pensavam, o mundo não mudou. Não é? E este é que é o aspecto mais importante. Nós não podemos ceder ao terror, não podemos ceder ao terrorismo. Essa é a grande lição que a gente aprendeu há 20 anos. O terrorismo continua e vai continuar sempre. O que interessa é as sociedades serem livres e criar os mecanismos para continuarem livres. E isso, felizmente, nós ainda podemos continuar a dizer hoje em dia. Apesar de muitos escolhos que vão aparecendo pelo caminho. Bom, períodos de ordem do dia. Antes do período de ordem do dia, quero pedir desculpa, tivemos um atraso ontem ligeiro na cor do dinheiro, foi totalmente imputado a mim, pedi desculpa já, mas vá ver, como diziam alguns espectadores, não foi a melhor o melhor think tank de sempre, deve ter sido os melhores. E ontem, um Joaquim Aguiar muito assertivo e um Jorge Marrão também muito assertivo, os dois, um bocadinho zangados com a atual situação política e económica, o que é compreensível, explicaram muitas coisas que vale a pena você ver. Não perca o think tank de ontem. Bom, quero também lembrar outra coisa. Eu vou inverter aqui um bocado a agenda, já vai perceber porquê. Mas, e já lhe vou explicar também porquê. Mas também quero aproveitar para dizer que hoje vou tentar fazer uma conversa improvável diferente. E você já vai perceber porquê. Tem a ver com eleições autárquicas. E porquê que eu digo isto? Você vê toda a gente a prometer tudo e mais uma coisa. Eu acho que o jornalismo tinha aqui uma função. Hoje vou tentar explicar qual é uma das funções para nós entalarmos quem é que se candidata. Entalarmos quer dizer responsabilizarmos quem se candidata. Vou tentar fazer isso hoje com um exemplo e vou-lhe explicar. Eu conheço vários candidatos autárquicos pelo país. Uns são presidentes de Câmara, outros são aspirantes a presidentes de Câmara. E então desafiei alguns deles, foi um teste que fiz, a dizer assim, vamos fazer uma coisa. Vocês têm uma lista com promessas. E eu faço um contrato com vocês. Vocês explicam-me as vossas promessas, eu não quero mais de 4 ou 5. E vocês garantem que vão cumprir aquilo. Se não cumprirem, eu daqui a 4 anos estou aqui e vou pedir a alguém independente de fora, a uma auditoria independente, para dizer assim, ele cumpriu isto e não cumpriu aquilo. Ele ou ela. Percebe? E, portanto, hoje vou tentar fazer o primeiro destes exemplos. É um teste, vamos ver. E acho que se o jornalismo em geral fizesse isto com uma série de candidatos, se calhar a transparência da democracia ganhava. Bom, vou tentar fazer o meu pequeno contributo para esta brincadeira hoje. Bom, será mais tarde, lá mais para a tarde. Bem, antes de irmos para o programa, quero dizer que este canal tem uma parceria de que honrosamente se orgulha com a Prozis, ok? E já agora eu não faço parcerias com empresas que não acredito. E esta acredito. E portanto, quando você for ao site fazer compras e se inscrever lá na saída no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%, mais aquelas campanhas que nós divulgamos aqui semanalmente, ok? Bom, eu não tenho vergonha de fazer isto, é mesmo um disclosure, portanto fica feito esse disclosure. Vamos então à agenda de hoje, e eu disse-lhe que ia inverter tudo, e vou. Parece que na entrevista à TVI, foi, o Miguel Sousa Tavares, numa certa altura, começa por dizer, bom, um jovem altamente qualificado que recebe no primeiro emprego 2.700 euros e por aí adiante. E caiu o Carmo e a Trindade. Porque um jovem de primeiro emprego, 2.700 euros. Bom, e depois caiu o outro lado. Depois o Miguel, vocês são os idiotas, só se preocupam com aquela história dos 2.700 euros. A questão fundamental não está aqui, a questão fundamental está no aspecto fiscal e de contribuições para a Segurança Social. Porque a ideia é ali mostrar, bom, por cada 2.700 euros que se paga líquidos, é mais de 4.000 euros brutos. Bom, isto é verdade. E eu gostava de comentar isto por 3 razões. A primeira, eu acho que foi meritório o que Miguel Sousa Tavares fez. Dizer assim, está a ver, isto é uma carga fiscal brutal, mas se calhar tinha sido mais fácil para as pessoas se tivessem utilizado os 1.000 euros. E porquê? Porque a conta era mais fácil de fazer e porque
não provocava o broá da malta que se indigna em Portugal com epá, onde é que este gajo vive? Pá, acha que o jovem no primeiro emprego ganha 2.700 euros? Percebe? Primeiro ponto. Segundo ponto. É importante falar disto, que é a carga, quando alguém diz assim, eu ganho 700 euros, sabe quanto é que a empresa paga ao Estado? Sabe? Então este é o ponto. Eu desafiei o José Pedro Farinha, os nossos parceiros da Vision, com quem eu tenho uma parceria, para fazermos um programa só sobre isto. Vamos ver se o José Pedro Farinha aceita. Ele deve estar a ver neste momento. Eu não lhe disse que ia dizer isto. Vamos ver se o José Pedro Farinha aceita o repto. Porquê? Que é para explicar às pessoas. A pressão que tem que fazer não é sobre as empresas, é sobre o Estado, percebe? Porque quando um empresário paga 1.000 euros, isto, somado à Segurança Social e os impostos, dá uma batelada de massa e nós vamos analisar essa brincadeira. Primeiro tem que ser denunciado. Em segundo lugar, vamos explicar, eu e a Vision, no programa Corporate Vision, vamos explicar como é que as empresas podem dar a volta a isto legalmente, ou melhor, minimizar isto legalmente, ok? Portanto, fica morto a questão da frase da semana. Bom, então vamos ao período de ordem do dia. E vamos começar por onde? Porque soubemos hoje pelo Diário de Notícias, a história é boa, e também está aqui a manchete do Diário de Notícias, e também pelo Expresso, e o seu dono, não gosto de prejudicar ninguém, nem sou, onde é que está o Expresso? Está aqui. Está aqui a história de o juiz Ivo Rosa, parece que bloqueou as escutas àqueles 2 suspeitos de terrorismo, aqueles 2 iraquianos estavam cá. E, entretanto, isto acabou invalidado ou inviabilizado pelo Tribunal da Relação, que decidiu override, passar por cima da decisão do juiz Ivo Rosa. Isto é importante, porque o juiz Ivo Rosa é conhecido por proteger muitos direitos, não é dos arguidos, mas dos acusados também. Bem, e dos suspeitos. Eu acho muito importante que a magistratura tenha estas preocupações, mas acho muito importante que um juiz, até dado o seu track record nesta matéria, que já teve uma série de derrotas em assuntos como este, perceba que há um limite nisto. Eu sei que a linha, às vezes, entre a liberdade e a investigação é muito estreita, é muito fina, mas por isso é que existem as democracias, não é? Com estes vários órgãos para fiscalizarem uns aos outros e dizer aquilo que está bem, aquilo que está mal e depois reparar aquilo que eventualmente não esteja bem. É muito importante perceber isto. É que, atenção, nós não podemos oferecer garantias em excesso, porque depois é a própria democracia que fica em causa. Bom, ponto seguinte, debates autárquicos. Vi ontem um na SIC, fiquei deprimido. Sério, fiquei deprimido. Primeiro, uma candidata do PCP que anda a repetir aquela lenga-lenga há não sei quantos anos. Parece que continua no Comitê Central do PCP, está a ver? A Hilda Figueiredo. Depois o Tiago Barbosa Ribeiro, que aquilo é um churrilho de idiotices às vezes. Ele está a falar da autarquia, mas parece que está a falar da política nacional. Algumas das porcarias que ele denuncia ali, de que fala, são da responsabilidade do governo dele, porque ele é do PS, percebe? Eu já tive várias trocas de impressões desagradáveis que eu aqui no Facebook e, sinceramente, acho que o Tiago Barbosa Ribeiro não percebe. Depois é uma Bebiana Cunha, que até está bem parada em certas matérias, mas embica sempre para o mesmo lado. O tipo de Bloco de Esquerda que debita sempre a mesma lenga-renga, a mesma verborreia. E depois o Rui Moreira, que é o incumbente que está ali, depois parece virgem ofendida com alguém, parece que também não pode ser criticado por nada. Bom, eu daquilo tudo tirei 2 coisas. Habitação e alojamento local. Só. É só isso que querem mesmo falar? Caramba, a malta do Porto só merece isso? Já parece pessoal em Lisboa. Convinha que os debates fossem uma coisa esclarecedora, transparente, útil para quem vive no município e quer ser votante, a menos que não queiram que as pessoas vão votar. Fiquem em casa, não é? Bom, ponto seguinte. A SAD do Benfica diz que não vai comprar as ações do Luís Filipe, aquilo que eu disse aqui ontem. Ainda bem, eu tinha feito aqui um aviso. Isto foi uma rasteira a Rui Costa, que diz bem de como é que Luís Filipe está ressabiado com aquela história toda que aconteceu, mas ele que se queixe dele, do que ele fez, das dúvidas que o que ele fez suscita, e que levou o juiz a fazer aquilo que fez. Portanto, percebe? Acho bem que a SAD do Benfica não vai comprar aquilo com um prémio de 80% em cima do preço das ações. Portanto, ponto seguinte. Olhando para as contas do Benfica que eu prometi, para a SAD do Benfica que eu prometi ontem, despesa muitíssimo elevada, quase a chegar aos 100 milhões de euros, não pode ser despesa corrente, não pode ser, os clubes portugueses não aguentam isto, além de não terem capitais próprios para esta atividade, não aguentam isto.
e, portanto, vamos ver o que é que acontece este ano se conseguem baixar as despesas. Nomeadamente reduzindo salários. Muito importante. Bom, então vamos lá aos assuntos principais de hoje. Manchete do Jornal de Notícias. Belíssimo serviço público hoje do Jornal de Notícias. Eu vou-lhe mostrar aqui que ao falar dos idosos, diz isto: apenas 14% dos idosos mais pobres usam apoios do Estado para pagar medicamentos. Espera aí. Apenas 14%? Vamos lá conhecer melhor a história. Ok? Aí, pá, caramba, agora isto baralhou-se-me tudo aqui. Deixe-me só ir buscar aqui a manchete propriamente dita. Então o JN diz assim: o modelo de reembolso deste dinheiro que obriga a liquidar as faturas na totalidade limita a adesão das pessoas mais velhas e mais necessitadas. A medida só chegou a 22 mil dos 161 mil beneficiários do complemento solidário. Ó pessoal, isto não está a acontecer com o governo de direita. Percebeu ou não? Apenas 14% dos idosos mais pobres usam apoios para pagar medicamentos. Dos 161 mil beneficiários do complemento solidário, apenas 22 mil beneficiados. Pergunta: quer dizer que estes velhotes estão todos a mentir na sua folha de salários? Quer dizer que isto aqui é tudo economia paralela e a malta vive bem? Eu tenho dificuldade em acreditar nisto. Então cria-se apoios, medicamentos, que é coisa que as pessoas precisam. Eu vejo pessoas, às vezes, na farmácia, mais velhas, que têm dificuldade, até pedem para não aviar certas coisas, porque não têm dinheiro para pagar. Pessoas com pensões desgraçadas, têm doenças horríveis, que o SNS devia preocupar com elas, e infelizmente cada vez se preocupa menos. Percebe? Não, eu vou repetir, cada vez se preocupa menos, ok? Podem chamar os nomes que quiserem. E depois é isto. Portanto, as pessoas vivem bem, é isto. Eu não acredito nisto. O que é que acontece? É burocracia, número 1. Número 2, o Estado faz isto de propósito, percebe? O que o JN diz aqui é assim: primeiro, como é que funciona o modelo de reembolso? Obriga a liquidar as faturas na totalidade. Depois é que vai lá: oh homem, oh mulher, oh santinha que decidiu isto. Se a pessoa não tem dinheiro, como é que vai pagar? Vai pedir fiado na farmácia? Está a ver? Isto é mal parido. E sabe porquê que é mal parido? Porque esta gentalha que toma decisões destas não conhece a realidade, percebe? Porque não sabe como funciona, não conhece a vida, não conhece as dificuldades das pessoas, vivem naquela torre de marfim etérea, percebe? E não conhecem o povo, as dificuldades do povo. É por isto. E depois por outras razões. Alguns destes apoios são deliberadamente complicados para o Estado não gastar dinheiro. Está a perceber? Estouram dinheiro em tudo e mais alguma coisa, menos onde deviam gastar. Isto é o Estado Social, não é de um país governado à direita em 17 dos últimos 25 anos. Ok? Isto é no Estado Social de um país governado à esquerda em 17 dos últimos 25 anos. Portanto, diga-me lá onde é que está o socialismo barra comunismo barra bloquismo. É tudo gente da mesma cepa. Bom, ponto seguinte. Agenda complicada hoje. Eu ontem tinha-lhe dito que a doutora Alexandra Leitão, Ministra da Administração Pública, como eu gosto de lhe chamar, tinha dado uma entrevista ao público. E eu tinha ficado de comentar a entrevista depois de analisar como deve ser. Já tinha feito referência para a chamada de capa do público. A entrevista é boa. É bom elogiar o público. Então o que é que a senhora disse? Várias coisas. Uma delas, que o Estado não vai aceitar que o Governo não admite que haja tratamento diferenciado a quem tem a ADSE. Bom, isto é uma ameaça velada para os operadores privados que já disseram que não vão fazer certas coisas se mantiverem as tabelas vergonhosas que a ADSE decidiu. Bom, por isso, mais uma razão para você ver o think tank de ontem. O Joaquim Aguiar, a uma certa altura, ao explicar isto, e a entrevista da senhora doutora Alexandra Leitão, explicou um problema muito simples, que é: o Estado está a querer dificultar, percebe, aquilo que é comparação entre o que faz o setor privado e faz o setor público. Isto é mais uma jogada nessa cena, não fica por aqui. Bom, agora vamos lá raciocinar. Foi o primeiro ataque aos privados por causa desta história da ADSE? Não foi. Na semana passada,
O próprio Conselho Consultivo da ADSE tinha dito que era, eu falei-lhe disso aqui, inaceitável e pouco ético os operadores privarem e excluírem alguns dos atos médicos em curso. Remember? Bom. Mas também lhe falei outra pessoa, da própria, que ainda mais trabalha com a ADSE, que é o Eugênio Rosa, como sabe, um conhecido militante e comunista muito prolífico a escrever. Eu recebo muitas coisas dele, até gosto de ler as coisas dele, mas ele tem uma linha ideológica, o PCP. E o que é que este senhor disse ainda esta semana? Os privados querem destruir o regime convencionado. Então vamos lá somar. Alexandra Leitão, ministra. Conselho Consultivo da ADSE. E o Eugênio Rosa. Já temos aqui 3 metralhadoras. Temos uma bazuca, a ministra, e temos 2 metralhadoras. O Conselho Consultivo da ADSE e o Eugênio Rosa. O que é que isto soa? Campanha contra os privados. Os privados reagiram, e muito bem, em minha opinião, contra aquela botada da ADSE. E dizem, por esse preço nós não fazemos. Acabou-se? Não fazemos. Qual é a intenção desta gentinha? É a ministra que diz uma coisa, é o Conselho Consultivo que diz a mesma coisa e é o Eugênio Rosa que diz a mesma coisa. Sabe onde é que querem chegar? Eu vou-lhe explicar. Querem denegrir os privados. Querem chamar, os malandros nesta história são aqueles. Estão a ver. O pessoal não vai ter tratamento, nós temos uma convenção com eles. O pessoal não vai ter tratamento porque aqueles gajos são os manganões, percebe? Porque aqueles tipos só querem lucro. Porque estes tipos olham para a saúde para ganhar dinheiro. É conversa do Bloco de Esquerda, está a perceber? É isto que esses tipos querem. Estão a fazer uma campanha para tentar chamar os nomes a quem não tem culpa nenhuma. É como diz Joaquim Aguiar. A gente olha para o palco e vê os projetores. Mas não está o mais importante ali, o mais importante está na sombra. O que está mais importante na sombra aqui é esta vergonhosa campanha que estão a fazer. Isto é deplorável, percebe? Inaceitável. E até porque é perigoso. Porque a senhora Ministra está a contribuir para criar na opinião pública esta sensação de que, estão a ver, os mausões são aqueles, nós estamos os gajos mais transparentes e mais honestos disto tudo. Bom, e mais, se você for ver na própria entrevista ao público, há ali momentos interessantes, porque a senhora Ministra diz, aqui é outra promessa sobre os serviços públicos serem recuperados até ao fim de outubro. Bullshit, isso é outra história, vamos falar sobre isso. Ela diz assim, tenho esperança de que a situação com a CUF e a Luz Saúde, e também a Lusíadas, já não diz aqui, mas Lusíadas também, se regulariza bem dos beneficiários da ADSE. Não, filhinha, é o contrário. A senhora devia ter esperança, era que a ADSE corrija a borrada que fez, percebe? Para estes hospitais voltarem a aceitar fazer aqueles atos médicos só coberto do regime convencionado. Percebe? Isto é uma campanha vergonhosa que a senhora e o seu governo estão a fazer contra os privados. Isto é um nojo, não tem outra expressão. Um nojo. Bom, ponto seguinte. Isto realmente, eu tenho muito uma opinião de políticos onde passam de uma pasta para outra e para outra e para outra. Esta senhora é uma delas. Vá lá ver o percurso dela no governo. Bem, já agora, a ministra também diz lá na entrevista que não se compromete com os aumentos generalizados à função pública, que o governo andou a prometer. Diz que agora vai haver aumentos diferenciados para 12 mil técnicos superiores. Eu acho muito bem. Acho muito bem que haja. Acho que os aumentos não têm que ser iguais para todos. Mas agora, quando se promete, é bom ver se há orçamento para isso. É mais uma promessa não cumprida pelo governo. Adiante. Público 2, manchete. Traz uma história preocupante. Eu vou-lhe mostrar. Olha, o público diz assim que o CEF ocultou 1 milhão de euros destinado aos refugiados. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu vou começar por dizer aqui que não é o CEF, ok? Os inspectores do CEF são pessoas, em geral, tirando aqueles energúmenos que fizeram aqui no aeroporto de Lisboa, são pessoas bem preparadas, corretas, por quem eu tenho uma estima muito grande. E eu percebo isto muitas vezes, porque faço muitas viagens. E vejo como eles tratam as pessoas. Portanto, isto não é para os inspectores do CEF, isto é para os responsáveis do CEF. Então a história é esta. Por cada refugiado que vem para Portugal, a Comissão Europeia paga 10 mil euros. Isto foi somando tudo 1 milhão de euros. O problema é que ninguém sabe para onde é que foi este 1 milhão de euros. Ouviu bem isto? Ninguém sabe para onde é que foi este 1 milhão de euros. Quem denunciou isto foi o Tribunal de Contas. Bom, o responsável pelas finanças do CEF
que foi nomeado pelo Ministro Eduardo Cabrita, eu já vou a isso, aposentou-se ou saiu de serviço há pouco tempo. O público andou a fazer perguntas e ninguém consegue esclarecer. A Cristina Gatões, que era anterior, que na altura era diretora do CEF, diz que não se pronuncia sobre o assunto. A malta do CEF não responde às perguntas do público. Isto é uma coisa inacreditável, percebe? O dinheiro é público. Está a ver? O CEF é uma instituição do Estado. Quando um jornal pergunta onde é que está, eles têm que investigar. E tem que haver registro disto. Há alguém lá dentro que diz assim, aliás, o próprio responsável das finanças que foi nomeado pelo Ministro Eduardo Cabrita, quando foi questionado pelo público, diz assim, não, tem que haver registro, aquilo está lá. Não sei é porque é que não todas as transferências ficam registadas, só não há registro porque não querem explicar. Desculpem lá, isto não é aceitável. Isto é uma guerra interna? Não sei se é uma guerra interna. É outra coisa mal explicada? Não sei se é outra coisa mal explicada. Mas isto é uma vergonha. E isto é inaceitável. Eu gostava de saber se o Presidente da República vai falar sobre este assunto. Bom, mas agora vamos lá ver, porque este senhor, que era o diretor adjunto, chama-se José Moreira, que saiu por motivos pessoais, ninguém sabe muito bem o que é, a sua demissão foi aceita pelo Ministro Eduardo Cabrita, que exonerou este senhor. Bom, José Moreira era inspetor no Tribunal de Contas, para onde entraram em 2012, diz o público, em 2012. Bem, e manteve-se como quadro do Tribunal de Contas até, sem exercer funções, até 2016. Agora ouça a seguir. De janeiro de 2016 a março de 2017, eu estou a citar o público, ok? Este senhor foi técnico especialista no gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade. Ok? Depois do gabinete de Rocha Andrade, aquele muito prolífico, falava muito e tal, às vezes era cada imbecilidade, mas enfim. Depois deste gabinete, transita para o gabinete do Secretário de Estado do Orçamento, que na altura se chamava João Mãos Tesoura, desculpe, João Leão. Ok? Bem. Fica 9 meses no gabinete de João Leão. Depois é nomeado para Diretor Nacional Adjunto do CEF em janeiro de 2018 pelo Ministro da Administração Interna. Sob funções em março de 2020, regressa por pouco tempo ao TDC, ao Tribunal de Contas, até ser nomeado em agosto de 2020 pelo Secretário de Estado da Descentralização da Administração Local, Jorge Botelho, para Subdiretor-Geral da Direção das Autarquias Locais, cargo que ocupa atualmente. Olha, eu vou bater palmas ao público, porque isto é um trabalho monumental, brutal. Primeiro, onde é que para 1 milhão de euros? Ninguém sabe. Ok? Segundo, você já viu o trajeto deste senhor? Eu não tenho nada de pessoal contra ele, mas é assim, eu leio aquilo que está no público e digo assim, epá, isto cheira a boy, não é? É assim que se governa um país. É assim que se fazem nomeações, não é? Isto é o tentáculo socialista, percebe? Isto é o povo socialista. Isto é a especialidade de António Costa e dos socialistas em geral, nomeadamente José Sócrates. É estes tentáculos. Mas já viu bem a transição daquele senhor dos quadros no governo? Já viu? Desde 2016, ou não sei das quantas. Já viu bem? Pronto. Eu, como contribuinte, só quero saber mesmo uma coisa. Não quero saber de guerras internas. Eu quero saber onde é que param este 1 milhão de euros. Portanto, grande trabalho do público. Parabéns pelo artigo e pela manchete. Como sabe, eu critico quando tenho que criticar e elogio quando tenho que elogiar. Quando eu acho que tenho que elogiar. Bem, isto já vai até ao fim. Bem, recorda-se que eu disse aqui há dias que a saúde estava suborçamentada. Lembra-se? Já não sou eu só que digo. Ontem, a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, como sabem, é aquela unidade de finanças públicas que ajuda os deputados a perceberem alguma coisa de finanças públicas, eles não percebem porra nenhuma, não é? Vem dizer que há suborçamentação na saúde e imagine, na educação. Portanto, chega-se ao final do ano, depois o Ministério das Finanças transfere dinheiro para lá. Isto não é maneira de trabalhar, percebe? Isto é uma vergonha. Já agora, está a ver porque é que não há decreto de lei orçamental? Já agora, grande sururu nas últimas 2 semanas com o Marcos Mendes a denunciar aquilo. O Marcos Mendes, o Joaquim Sarmento, o Joaquim Sarmento, o Miranda Sarmento, do PSD, já tinha dito aquilo há meses, publicamente e no jornal Eco. Está a ver? Não é preciso o Marcos Mendes dizer aquilo. Ainda bem que o Marcos Mendes disse, mas aquilo já foi denunciado pelo Miranda Sarmento há não sei quantos meses. Está a ver porque é que não há decreto de lei orçamental? É estas coisas, é para
conseguir fugir a estas coisas, percebe? É para não haver transparência na política, não haver transparência na política orçamental. Bom, eu vou deixar aqui o BCE por outra altura, porque já estou vergonhosamente a ultrapassar o meu tempo para hoje. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Não vai haver desejo imediato amanhã, é a segunda semana que não vai haver. As senhoras estão de férias, uma delas, e portanto eu vou tentar pôr como é que se diz, um Deals on Wheels no fim de semana no ar. Não esqueça, hoje vou tentar fazer uma daquelas coisas que lhe disse, que era nós obrigarmos os candidatos a responsabilizarem-se por aquilo que prometem e depois serem fiscalizados a seguir. E quanto a nós, já sabe que na segunda-feira às 8 da manhã eu estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Tenha um grande fim de semana. Obrigado pela sua colaboração, pela sua paciência, e já agora as 6.500 pessoas estavam em direto há bocadinho, eu quero pedir para colocarem um gosto, e outras também, que vão ver, colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até segunda-feira às 8 da manhã.